como que um artista tão famoso consegue estar foragido há tanto tempo, né, há meses aí, e ninguém acha ele? Essa é a pergunta que muita gente faz, tá? Desde que o Oruan desapareceu do radar das autoridades. Mas nos últimos dias aí, uma publicação feita aí pela sua noiva no Dia dos Namorados, né, voltou a levantar uma pergunta que não quer calar, tá? Será que o Oruan, ele tá mais perto do que a gente imagina? No vídeo de hoje você vai entender, né, como que o cantor acumulou mais de 60 violações de medidas judiciais, por que a justiça determinou a sua prisão, quais são os processos que ele responde e o que realmente se sabe sobre o seu paradeiro, né? Porque enquanto a polícia procura, a internet está especulando, né, e os fãs tentam montar o quebra-cabeça. Oruan, ele continua sendo um dos foragidos mais comentados do país. Será que ele está por perto? Onde é que ele está, né? Vamos tentar entender. No vídeo de hoje eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Faz tempo que não aparece nenhuma notícia aí relacionada ao nosso queridíssimo Oruan, né? Ele é uma das figuras que já apareceu bastante aqui no canal, convenhamos aí, não é por acaso, né? Já que nesse momento o rapaz ele é considerado foragido da justiça. Mas o que me fez voltar a falar dele foi uma mensagem que eu recebi de um seguidor aí do canal. Ele comentou que a noiva do Oruan, né, a Fernanda Valença, fez uma publicação no Dia dos Namorados em homenagem a um cantor. Isso acabou levantando uma dúvida, né? Por onde anda o filho do Marcinho VP, né? Será que a noiva dele poderia saber de alguma coisa? Essa briga de Oruan com a justiça já vem de algum tempo. A sequência de problemas judiciais do artista envolve investigações por suposta ligação com facções criminosas, conflitos com policiais civis e o descumprimento de ordens judiciais, o que acabou levando a decretos de prisão contra ele, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Vale dizer que o filho de Marcinho VP já vinha chamando a atenção das autoridades há bastante tempo, inclusive por aparecer em festivais usando camisetas pedindo a liberdade do pai. A ligação dele com o CV é algo que todo mundo já conhece, mas a situação começou a piorar aí no início de 2025, quando ele foi detido em flagrante aí na Barra da Tijuca após fazer uma manobra perigosa com o carro, né, um cavalinho de pau, né, bem em frente a uma viatura policial. O cantor pagou uma fiança fixada em R$60 mil, né, acabou sendo liberado no mesmo dia, uma palhaçada, né, em relação à justiça, e o cara dá risada da justiça brasileira, né? Dessa vez ele conseguiu sair da situação sem maiores problemas, mas aquilo era apenas o começo. Ainda naquele ano aconteceu o episódio que mudaria drasticamente a situação dele perante a justiça. No dia 21 de julho, policiais civis foram até a mansão de Oruan, no Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente investigado por envolvimento com roubo e tráfico de drogas. Segundo o Ministério Público, Oruan e pessoas próximas teriam agido para impedir a ação dos agentes e proteger o menor. Durante a confusão, né, chegaram a arremessar pedras contra as viaturas, contra os policiais, e um dos agentes, inclusive, acabou ficando ferido. Quero ver você vir aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só porque acho que aqui você espeida, pô. Atira aí, ô filho da p... Mano, vai dar merda não. O Oruan ele chegou a fugir, mas no final das contas ele decidiu se entregar alguns dias depois. Ainda assim ele acabou sendo indiciado por 7 crimes, né? Tentativa de homicídio qualificado contra policiais, tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado e ameaça. A polícia também aponta aí supostas ligações dele com lideranças foragidas do Comando Vermelho e com shows patrocinados pela facção. Depois de passar aí um período preso, a defesa do cantor conseguiu um habeas corpus por meio de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, ele passou a responder ao processo em liberdade, mas seguindo uma série de medidas cautelares. Entre elas estava o recolhimento domiciliar durante a noite e nos fins de semana, além do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica. Só que o nosso queridão aí não parece ter se adaptado muito bem a essas regras não. Relatórios da SEAP enviados à juíza aí, Tula Mello, apontaram mais de 60 violações cometidas por Oruan. Entre outubro e novembro de 2025, por exemplo, a tornozeleira ficou desligada ou sem bateria por longos períodos aí, pelo menos 22 ocasiões. Além disso, ele também teria saído diversas vezes em horários nos quais ele deveria estar em casa. Foi justamente por causa desse acúmulo de descumprimentos, esse escárnio na cara da justiça brasileira, né? Em fevereiro de 2026, o STJ derrubou a liminar e a Justiça do Rio expediu um mandado aí de prisão preventiva contra o cantor. Só que quando os policiais foram atrás dele, o Oruan já havia desaparecido, né? Desde então ele passou a figurar nos cartazes de disque denúncia como foragido. E o mais curioso é que mesmo foragido, o criminoso continuou aparecendo nas redes sociais, tá? Publicando conteúdos que muitos interpretaram como provocações às autoridades. E durante todo esse período foragido, ele chegou até a lançar
um clipe novo, acredite se quiser, tá? Em meio a tantas especulações sobre o seu paradeiro, a verdade é que até hoje a polícia ainda não conseguiu colocar as mãos nele. Para piorar ainda mais a situação, mesmo escondido das autoridades do Rio de Janeiro, o Oruan ele acabou se envolvendo em mais um problema com a justiça. Veio à tona que em dezembro de 2024 o artista teria feito aí disparos aí pro alto com uma espingarda durante uma festa ali num sítio na cidade de Igaratá, interior de São Paulo, né? Depois chegaram a dizer, eu vi essa treta aí, falaram que essa arma aí meio que não era de verdade, ou o tiro era, não sei, o tiro era de festinha, alguma coisa assim, enfim, né? Os caras também meteram essa. Um detalhe é que toda essa cena foi filmada, publicada na internet. Diante disso, o Ministério Público de São Paulo aceitou a denúncia por disparo de arma de fogo também e lavagem de dinheiro, além de solicitar uma nova prisão preventiva contra o cantor para garantir o andamento do processo. Como vocês podem ver, né, a situação do Oruan com a justiça tá longe de ser simples, tá? Mas, como eu comentei lá no início, né, a sua fiel companheira resolveu fazer uma homenagem ao cantor no Dia dos Namorados e isso acabou levantando algumas dúvidas entre a galera que acompanha. Será que o Oruan ele pode estar mais perto de reaparecer do que muita gente imagina? Fernanda Valença, influenciadora e noiva de Oruan, ela fez uma publicação no Dia dos Namorados mostrando que, ao que tudo indica, apesar do sumiço do rapper, os dois continuam juntos, tá? Ela postou ali um carrossel no Instagram com várias fotos ao lado de Oruan e escreveu na legenda 2019, 2026, Feliz Dia dos Namorados, amo você. Tem gente que acredita aí que os dois ainda se encontram de vez em quando, já que para muitos Oruan estaria escondido em alguma comunidade do próprio Rio de Janeiro. Sendo assim, um encontro entre eles não seria algo tão difícil de acontecer, né? Mas a verdade é que oficialmente não existe nenhuma informação concreta sobre o paradeiro do cantor. Os dois podem até continuar juntos, né? E provavelmente continuam, mas Fernanda não dá qualquer pista sobre onde o noivo estaria. O que se sabe é que a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido mais recente de liberdade apresentado pela defesa do Oruan. Os advogados alegaram que o cantor sofre de tuberculose pulmonar, né? E precisaria realizar um tratamento em liberdade. A juíza negou o pedido justamente porque o Oruan continua foragido das autoridades. Ficou determinado que, caso ele seja capturado ou decida se apresentar, será encaminhado ao hospital lá do sistema prisional mesmo para poder passar por perícia e receber o tratamento sob custódia do Estado. Enfim, a verdade é que ninguém sabe quando o Oruan vai se entregar ou quando a polícia finalmente vai conseguir encontrá-lo. E sinceramente isso acaba sendo mais um daqueles casos que fazem muita gente questionar a eficiência da nossa justiça. Afinal, a gente está falando de uma pessoa que é considerada foragida, mas que ainda tem perfis nas redes sociais, músicas sendo lançadas, é uma presença pública que, de alguma forma, continua existindo. Ninguém está dizendo aí que ele aparece todos os dias, ali fica atualizando as redes o tempo todo, tá? Mas é difícil entender como que um foragido consegue continuar com toda essa estrutura funcionando sem maiores consequências, né? Para mim, já tinha que ter saído uma liminar ali derrubando, no mínimo derrubando as redes dele, no mínimo, tá? Botando ali em stand-by, o cara tá foragido, não tem nem que ter rede social, para começar. Então, assim, a galera se questiona, né? Por que perfis ligados aí ele continuam ativos aí, enquanto a própria justiça afirma que ele precisa ser localizado. Isso acaba passando uma sensação estranha para a população, como se as regras, sei lá, fossem mais rígidas para alguns, mais flexíveis para outros, né? No fim, Oruan ele segue foragido, os mandados continuam em aberto e a pergunta permanece a mesma, né? Se a justiça realmente quer encontrá-lo, por que isso até agora não aconteceu? E como que alguém nessa situação ainda consegue manter parte da sua vida pública funcionando? Essa é mais uma daquelas situações em que você dificilmente conseguiria explicar para um gringo.